vinha sendo dirigido pelo Espírito de Deus. E, portanto, ele era submisso a essa voz. Ele era submisso a essa direção. Ele não relutava quando ele entendia a vontade de Deus manifesta pelo Espírito na sua vida a respeito do que ele haveria de fazer, da decisão que ele haveria de tomar, do caminho que ele tinha de percorrer, porque ele estava sensível à voz do Espírito de Deus. E ele então era dirigido pelo Espírito de Deus, ele era guiado pelo Espírito de Deus. Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar, para nos libertar, para nos dar vida eterna, para nos perdoar os nossos pecados e assim nos guiar em toda a luz, em toda a justiça. E essa direção, ela é manifesta em nossas vidas pela ação do Espírito de Deus em nossas vidas. Em Lucas capítulo 1, versículo 79 diz: para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir nossos pés pelo caminho da paz. Então, a submissão quanto à direção da nossa vida, a submissão quanto a quem está na direção de nossa vida, identificará a nossa posição. Trocando em miúdos, quem dirige a sua vida? Você próprio? Essa indicará qual é a sua posição. Quem dirige a sua vida? A direção da sua vida está nas mãos de Deus, mediante a ação do seu Espírito. Essa indicará qual é a sua posição mediante Deus e perante o mundo. Então nós vimos que, em primeiro lugar, a identificação da posição, ou seja, reconhecerão nossa posição verdadeiramente, mas o reconhecimento dessa posição, ela está acondicionada à submissão quanto à direção da minha vida. Em segundo lugar, eu queria ver com os irmãos, a certeza da condição está manifesta pela submissão. Ou seja, a certeza da condição pela manifestação da submissão. Terei certeza da minha posição quando sou ou não submisso, então, a Deus, ao Espírito de Deus. Ou seja, sabemos que estamos nessa maravilhosa condição de filhos de Deus quando a submissão à sua vontade em nossas vidas, ficando manifesto então a todos e a nós mesmos que somos verdadeiramente filhos de Deus. E o glorificamos por nossa submissão a Ele. O objetivo da submissão é sermos identificados como filhos de Deus, mas o objetivo da submissão é glorificar também a Deus. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 9, um pouquinho mais adiante de onde estamos aqui. Nós vamos ver que nossa submissão não só mostra a nossa posição, mas também glorifica ao nosso Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 9, o versículo de número 13, assim diz: visto como na prova desta administração, está falando referente à coleta, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade de vossos dons para com eles e para com todos. Perceba, visto como na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade de vossos dons para com eles e para com todos. Os filhos de Deus, aqueles que realmente são filhos de Deus, não porque um dia decidiram ser filhos de Deus, não porque disseram que são filhos de Deus por simplesmente fazer parte da igreja, ou porque disseram que são os filhos de Deus simplesmente porque foram batizados em uma igreja. Não, mas os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, eles fazem algo. Os verdadeiros filhos de Deus, eles fazem algo não porque acham estar certo, mas eles fazem algo, fazem as coisas porque Deus diz estar certo. Isso é direção. Isso é ser dirigido pelo Espírito de Deus dentro da vontade de Deus. Então ele faz algo não porque acha estar certo, mas porque Deus diz estar certo.
Nós tomamos decisões, ou o verdadeiro filho de Deus, ele toma decisão, não porque isso agrada a ele próprio, não quando isso vem a agradar a ele próprio, mas porque agrada a Deus a decisão em certas áreas de nossas vidas. Quando somos levados a fazer aquilo que é exatamente contrário do que nossa carne deseja e quer, do que nosso ego quer, do que a nossa soberba pede, e nos submetemos à voz da autoridade do Espírito, e assim fazemos aquilo que humilha a carne, então vemos que somos guiados pelo Espírito de Deus. Nós vemos então que somos guiados pelo Espírito de Deus, que estamos andando segundo o Espírito de Deus. Daí então, como filhos de Deus, estamos livres da condenação. É o que diz em Romanos capítulo 8, o primeiro versículo. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, ou seja, não são guiados pela carne. Eles não vivem para satisfazer os anseios da carne. O seu objetivo não é exaltar e enaltecer a carne. Então, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para estes, nenhuma condenação há, diz a Bíblia. Para estes, nenhuma condenação há. Somos servos daquele a quem nós nos submetemos. E se somos servos àquele a quem nos submetemos, somos guiados também por aqueles a quem nós nos submetemos. Isso quem diz é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a quem nós nos apresentamos por servos, né, a quem nós nos submetemos, daquele nós somos escravos. Então, se você se apresenta por servos de uma certa pessoa, você é servo daquela pessoa. Ou seja, você é vencido por algo, daquele algo você é feito escravo, você é feito servo. Em Romanos capítulo 6, uma página para trás aqui, o versículo de número 16 diz: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. A quem você apresenta por servo, daquele você é feito escravo. E ele então é o seu Senhor. Você tem se apresentado por servo e obedecido à voz do seu próprio entendimento? Você tem se feito então servo do seu próprio entendimento. Você é vencido constantemente pelos seus desejos e suas concupiscências? Servo das suas próprias concupiscências, escravo das suas próprias concupiscências. Somos servos daquele a quem nos submetemos. Você tem se submetido a Deus, mediante a ação do Espírito Santo em sua vida, te dando direção? Servos de Deus. Temos visto então que a identificação da posição é acondicionada à submissão quanto à direção de nossas vidas. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Em segundo lugar, nós vimos a certeza da condição de filho de Deus pela manifestação da submissão. Tem obedecido a Deus? Deus tem dado a